Então, meus amores, esse é um vídeo muito esperado, tanto por mim, acho que quanto por vocês. Por quê? Quem está assistindo o Diário da Obra, ele tem interesse, muito interesse, em saber os gastos, os materiais usados, a quantidade, né? É claro que isso muda, independente do que você vai construir ou fazer. Claro que o valor também oscila, de lugar para lugar, né? Então, nós trazemos aqui com base no que nós gastamos e o custo que tivemos aqui na nossa cidade. Mas, claro que isso também ajuda cada um de vocês para estar contabilizando o que você vai usar, o quanto que custou para mim pode ser aproximado do seu, né, do seu custo que vai ter. E é isso. Meus amores, não quero estar errando esse vídeo. Tá acontecendo uma coisa muito chata nos meus vídeos, que quando eu pauso, o áudio ele não sai no tempo no mesmo tempo, sabe? Então tá me atrapalhando. Então eu não quero estar errando em falar, e se eu errar vai continuar errado. Bora lá. Meus amores, eu tenho uma lista aqui, eu já falei muito dessa lista, né? Eu tenho uma lista aqui completa, vou mostrar de longe. Olha o tamanho dessa folha, de todos os gastos. Lembrando para vocês, antes de começar a falar a minha lista, tudo que eu gastei e tal, meus amores, a minha casa é um duplex. Então, é claro que não é uma casa comum, né? Então, um duplex, é claro que eu gastei muito mais do que se fosse uma casa normal. Então, tem mais interesse para quem vai construir também um duplex, né? Então, bora lá. O que é que eu ia falar mais, gente? Eu não queria estar errando. Bora lá. O que é que eu ia falar? Jesus. Sim, a medida. Ó, o meu terreno, ele é de 6 de frente por 18 de fundo. Foi construído o muro, claro, deixando a área da garagem, deixando a área também da lavanderia, que vocês já conhecem aí demais. Então, tem essa parte do muro, né? E a casa em si. A casa em si, na parte de baixo, ela mede de 5 de frente por 12,5 de fundo. A casa foi embaixo de... É isso. Embaixo, 5 por 12,5. E em cima, ela passou um pouco, ficou 6, o mesmo tamanho do terreno, 6 por 12 de fundo, deixando aí a parte de trás, que é a lavanderia. Então, bora lá. Vou falar os meus gastos aqui, vou falar toda a lista, todos os valores do que nós pagamos. Esse vídeo vai ficar grande, mas enfim, vai ser informativo. Quem tiver interesse realmente vai ficar no vídeo. E já deixa um like, comenta o que é que você achou. Se foi mais caro ou mais barato do que se fosse na sua cidade, tudo mais. Então, bora lá. O primeiro gasto que a gente teve foi uma coisa necessária para nós, mas que não é necessária, claro, para todo mundo. A gente teve que comprar um reboque, né? Acho que vocês viram aí nos vídeos. O nosso reboque sofreu, viu? Meus amores, a gente teve que comprar um reboque devido que a nossa rua ela é estreita, é uma rua sem saída e não tinha onde encostar material. Então a gente encostou o material em outro lugar e ficamos transportando. Então, para estar transportando, a gente teve que comprar o reboque. O reboque nos custou R$ 1.100. A primeira carrada de tijolo e única, glória a Deus, foi só uma carrada de tijolo, mas também foi de 10 milheiros. Não sei se fala assim na sua cidade, mas aqui a gente fala assim e eu vou falar do jeito que tá aqui.
Uma carrada de tijolos de 10 milheiros foi no valor de R$ 6.200. Aí, meus amores, daí vai diminuindo. Tem aqui até um pincel e agora um canduíte. Uma promoção que meu marido achou, um canduíte no valor de R$ 34. Compramos uma carroça, R$ 290. A primeira carrada de pedra, R$ 500. Parece que a pedra foi apenas uma carrada, tá, meus amores? Apenas uma carrada de pedra de R$ 500. Também a gente comprou apenas uma carrada de brita. A brita foi... Eu não tenho certeza, até porque eu não anotei. Mas se eu não me engano foi 7 metros. E não vou saber dizer para vocês. Mas enfim, uma carrada de brita por R$ 1.872. Compramos também 2 impermeabilizantes para tá... Ah, gente, eu não vou dizer o para quê, né? Vocês pesquisam aí. Impermeabilizante, foram 2 baldes, R$ 472. Compramos um cavador de R$ 50. Compramos um pincel de R$ 12. Eu anotei tudo. Um pincel de R$ 12. Compramos uma carrada de aterro ainda por R$ 150. Algumas tábuas, ou no caso aqui foi só uma tábua, de 120. De isopor, a gente gastou apenas R$ 700, porque a gente ganhou muitos, né? Isopor da construção do irmão do meu esposo. Pagamos uma diária de um ajudante apenas. No dia da laje, a gente pagou R$ 50 apenas para uma pessoa. O resto veio aí só para nos ajudar. Um balde de R$ 23. Uma caixa de energia R$ 81. Gastamos em pingadeira R$ 765 apenas na primeira compra, né? Que a gente precisou demais. Trilhos da porta, o trilho da porta do banheiro, nós gastamos R$ 420. A fechadura foi R$ 72. Calha, R$ 52. Não me pergunte o que é. Calha, R$ 52. Gastamos nas portas dos quartos R$ 1.670. Tem aqui outros, meus amores, eu coloquei, foi parafuso, bucha, prego, essas coisinhas mínimas. Aí eu botei outros, R$ 65. Tintas, R$ 106. Deixa eu caçar na minha mente. Tintas? Não pintou nada ainda. Sim, o selador, eu acredito. Bora lá. Nós gastamos, meus amores, como é que diz? Para tá deixando aquele ponto de acesso do ar-condicionado, a gente pagou entre material e o rapaz que veio R$ 166. Na fossa, alguns materiais que foram específicos para ela, R$ 226. O nosso vaso custou R$ 985. Botei aqui lavanderia. Sim, a piazinha da lavanderia foi R$ 134. Em madeirite, que foi para estar fazendo o balcão, aquela madeira, R$ 185. Tem aqui ferragem. A ferragem foi do balcão apenas,
que a gente gastou a mais foi 147. Uma primeira compra de encanação, 518. Uma primeira compra em eletricidade, 656. E agora os pesados mesmo. Meus amores, eu separei esses um pouco aleatório e separei o que a gente gastou assim em valores extremos e para aquela coisa em específico, como o ferro. A gente fez algumas compras de ferro e daí eu totalizei no geral aqui. Eu sei que vocês viram aqui ferragem, R$ 147, mas foi só uma pequena coisa que era só para o balcão. Aí o que é que eu fiz? Fiz a contabilidade de ferro mesmo, eu tô falando de coluna, de treliça, para que foi feito o muro, foi feita a casa, né? Toda a estrutura. Então essa compra maior. Essa compra maior de ferro que a gente teve no início mesmo foi de R$ 8.660, tá? Cimento. Eu botei a quantidade de cimento. Tem gente que quer saber tudo mesmo. E eu, como anotei tudo, como uma boa, né, estudante de economia. Não, meus amores, eu não estudo economia. É só em casa mesmo, olhando no YouTube. Mas, enfim, me ajudou bastante. Vou dar dicas para vocês de como que a gente conseguiu construir essa casa. Que nem eu sei, foi a graça de Deus, tá, meus amores? Mas enfim, algumas dicas nos ajudou muito e claro que vou passar para vocês depois no próximo vídeo. Bora lá. Meus amores, em cimento a gente gastou R$ 8.224 exatos. Foram 263 unidades. Então a gente tem essa conta exata, até porque a gente só comprou em um lugar. Foi aqui no depósito mesmo. No depósito? Na fábrica, né? Eles dizem, na fábrica. E saiu num preço muito bom. A gente pegava promoções e foi só lá. Foi ótimo. Então foram 263 unidades. No valor de 8.224. Bora lá. Areia. Eu só esqueci de botar quantas carradas de areia. Teve algumas, viu? Eu acho que em outro lugar eu anotei. Mas enfim. Em areia, a gente gastou R$ 2.000. Então eu consigo. Então foi 4 carradas, porque a gente comprou a R$ 500. Então foram 4 carradas de areia, R$ 2.000. Em maçame, a gente gastou R$ 800. No telhado, uma compra direta para o telhado, né? As telhas mesmo e algumas ripas e poucas linhas, porque a gente reaproveitou algumas que a gente tinha da nossa casa que ainda prestava. Então, do telhado, 2.530. Claro que saiu barato porque a gente aproveitou, né? Algumas coisas que a gente tinha da outra casa. Encanação. Isso. Encanação. Foram 2 ou foram 3? Foi. 3 vezes que a gente foi no material de construção, eu juntei tudo. Deu R$ 1.740 apenas em encanação. Em elétrica, R$ 1.573. O serviço elétrico, R$ 800. Calma aí, tá, meus amores? Dá uma olhadinha aqui.
Isso, isso. R$ 800. Aí a bomba. O porcelanato. Gente, muita gente queria saber quanto que a gente pagou no porcelanato. Tá nesse vídeo aqui, tá, meus amores? Nós pagamos no porcelanato completo de toda a nossa casa. Graças a Deus deu pra tudo. Foi uma compra fechada. Foi? Não. Tô lembrando das coisas, tá, meus amores? A gente ainda, depois dessa compra, a gente ainda deu uma passadinha lá, ainda deixou R$ 1.000, R$ 1.500, porque faltou pouquíssimas peças. Então parece que foi só 2 caixas que a gente foi buscar. Mas enfim, a primeira compra, que foi aquela grande mesmo, nós pagamos no porcelanato R$ 20.000. Isso mesmo, meus amores, nem eu sei como é. Claro que tá, a gente tá pagando ainda. Foi parcelado, meus amores, parcelado no cartão em milhões de vezes. E a gente tá pagando ainda. Aqui, meus amores, eu botei o predeiro. Essa lixa, agora que eu tô vendo que essa lixa ainda tinha mais coisas depois dela, né? Porque aqui eu também anotei as diárias do predeiro, quanto que tava dando. Então aqui também não foi o total de tudo, ainda teve algumas coisinhas, só que poucas, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. Aqui já foi a finaleira, só que pronto, hoje mesmo ainda tem coisa para fazer. Então é até onde a gente chegou. Tava dando as diárias do predeiro tava dando 14.950. Então ainda teve uns 2, 3 mil aí do predeiro. De mais vezes que ele veio e ainda tá vindo, né? Ainda tem coisas para fazer. Esse orçamento que eu fiz, que tô passando para vocês, é de até onde a gente conseguiu fazer, que já deu pra gente se mudar, né? Então deu pra gente se mudar nesse episódio aí, nesse tempo. De vidros, né? Deixei pra vocês aí no último vídeo quanto que a gente gastou em vidros apenas, em janela, em portas, nos box, na sacada, que a gente colocou o vidro. Então, em tudo isso, nós gastamos R$ 9.540. Tá, meus amores? Aí, bora lá. Até os vidros foi tudo de pesado mesmo da casa, para deixar ela pronta e tudo mais. Aí eu tenho até aqui separado algumas compras que a gente teve que fazer depois, que inclusive tá aqui o porcelanato, tá? O que a gente pagou a mais. Então, nós compramos arandelas, argamassa, torneira, um prime, a tampa do vaso, o chicote do vaso. Nessa compra dessas coisinhas que eu falei, saiu por R$ 1.407. Também compramos mais argamassa. A argamassa faltou mesmo, a gente teve que estar indo buscar algumas quantidades. Então foram 2 vezes que a gente foi lá buscar mais argamassa, e 8 metros de porcelanato foi o que faltou. Então a gente foi lá buscar R$ 1.400. Também botei aqui no finalzinho, ó, para vocês verem que eu anotei tudo. Na Shopee eu gastei R$ 1.565,43. Botei até os centavos. Na Shopee eu comprei cuba, comprei torneiras, comprei até lustre, meus amores. Até lustre. Então, minhas compras da Shopee, que foi extremamente necessária também para nossa casa, só o lustre que ainda não está sendo necessário, né?
Mas o restante foi tudo para casa, R$ 1.565. Aí, meus amores, totalizando aqui, mas que a gente já ultrapassou, aqui na minha lista, nós gastamos R$ 93 mil. Mas, com outras coisinhas que a gente já comprou para nossa casa, alguns acabamentos. Como vocês sabem, eu tô morando na obra. Por quê? Eu não terminei a minha casa. Olha as paredes como que tá, né? Então, depois que a gente entrou na nossa casa, a gente continuou gastando, continuamos fazendo tudo mais. Então, essa lista aqui foi do pesado, onde a gente deu pra gente se mudar. E com o que a gente vem gastando, nós já fechamos essa conta de 100 mil na nossa casa. Então, nós já gastamos tudo isso. Como que eu gastei, que a gente fez, eu não sei. Só a graça de Deus. Deus nos abençoou de uma forma grandiosa. Mas, claro que eu tenho como explicar isso para vocês, assim, na teoria, nossas estratégias, como que a gente conseguiu, quanto que a gente começou, quanto que a gente tinha, né, para começar a obra, o que é que a gente fez para conseguir esse valor, porque nós não temos condições, né? A gente não é rico para estar fazendo essa casa. Então, teve um tempo, estratégias, várias coisas para a gente estar conseguindo construir. E isso é o assunto do próximo vídeo. Não perda por nada. Me ajudem aí, meus amores, me acompanhando. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, meus amores. Estou muito feliz de ter gravado para vocês. E dizer para vocês que se você tem um sonho, não desista dele, por mais grandioso que seja. E nunca na minha vida eu imaginei de ter a minha casa dos meus sonhos. E hoje eu tenho, para a honra e glória do Senhor. Então, graças a Deus eu consegui. E claro que qualquer um que está aí do outro lado pode conseguir também. Então é trabalhar, lutar, confiar, esperar no Senhor que Ele nos dá. E é isso, meus amores, já falei demais mesmo, já vai em 22 minutos. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, de comentar, de se inscrever no meu canal e deixar aquele like. E é isso, meus amores. Beijão e até o próximo vídeo. Não perde, hein?